Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, coloca nos comentários qual o número do like de vocês. Doutor, o meu like é o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Iremos falar sobre a morte que foi confirmada agora, a expulsão e a prisão. O presidente Trump aí declarou guerra, principalmente expôs aí o ministro Alexandre de Moraes ao escândalo do Banco Master dentro dos Estados Unidos. A empresa do presidente Trump Media, associou o ministro aí ao escândalo do Banco Master. Você que está chegando aqui agora, iremos falar também sobre a expulsão agora. Teve treta feia. Vai dando like, vai compartilhando. Iremos falar sobre a soltura e tudo de mais precioso neste exato momento. Pessoal, antes disso, eu quero declarar para todos vocês: Estados Unidos anuncia a reabertura de sua embaixada na Venezuela após 7 anos fechadas por tensões aí com a ditadura do Nicolás Maduro aí com o chavista. Há poucos segundos atrás, a gente está compartilhando agora na íntegra. Vai chegando, vai dando like. Pessoal, França e europeu fazem buscas no escritório aí X do Elon Musk em Paris, a polícia aí a caminho do Elon Musk. E a gente vai compartilhar daqui a pouquinho que o roubo do INSS ultrapassou hoje 320 bilhões do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, o nosso deputado Tarcísio também inicia hoje o programa cívico-militar em 100 escolas aí no estado de São Paulo. Um grande abraço aí para os paulistas. Pessoal, teve fuzilamento agora, quero que vocês preparem o coração de todos vocês. O José chegando agora, a Josefa chegando agora. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Estamos com 153. Pessoal, lembrando que a inscrição de vocês é de graça, não custa nada. Então, se inscreva neste canal. Muitos de vocês ainda não estão inscritos. Então, faça a inscrição aí para a gente atingir 114 mil inscritos. A Gisele Correia chegando agora, todo mundo que está aqui presente. Teve fuzilamento e a gente vai compartilhar as imagens agora ao vivo. Prepara o coração, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a expulsão e a prisão aí de uma das grandes pessoas que a gente queria neste exato momento. Foi protocolado e a gente vai divulgar agora os resultados. Mas antes disso, olha só, pessoal, o que aconteceu aqui? Na periferia do Guarujá, teve a investigação arquivada em menos de um ano, apesar dos indícios de que a vítima estava desarmada, depoimentos contraditórios e mudanças nas versões dos PMs envolvidos. O caso, que aconteceu há exatos 2 anos, durante a Operação Verão de 2024, a mais letal de São Paulo, desde o massacre do Carandiru, teve o mesmo desfecho de 85% dos homicídios cometidos por PMs no período. Em um levantamento inédito, o Metrópolis analisou processos judiciais referentes a 42 das 44 ocorrências e concluiu que pelo menos 36 casos foram arquivados, com um tempo médio de arquivamento sendo 10 meses e 5 dias. Mais da metade foi arquivada em menos de um ano. Em um deles, por exemplo, com 3 suspeitos mortos a queima-roupa, a Polícia Civil e o Ministério Público precisaram de apenas 38 dias para concluir que não houve excesso por parte dos policiais. A reportagem identificou apenas 4 casos que seguem em andamento, e até o momento nenhum PM passou por julgamento no Tribunal do Júri. A taxa de arquivamento dos processos já foi citada pelo governador Tarcísio de Freitas como argumento para tentar rebater as denúncias de execuções na operação. No entanto, vídeos das ocorrências e dos depoimentos dos policiais obtidos com exclusividade pelo Metrópolis indicam que o Ministério Público ignorou uma série de indícios de irregularidades. Tarcísio Braga Leite, de 35 anos, estava sentado em uma cadeira de plástico próximo de um canal de esgoto no Beco das Almas, na periferia do Guarujá, quando policiais da rota chegaram ao local por volta das 5 horas da manhã, no dia 17 de fevereiro de 2024. Segundo os agentes, eles teriam recebido uma denúncia anônima, encaminhada pela Secretaria da Segurança, de que o local seria um ponto de venda de drogas. Uma das equipes, liderada pelo sargento Fernando Lopes Correia, se aproximou por uma rua lateral, e quando estava na esquina de uma rua paralela, a mais de 50 metros de distância, o PM atirou com seu fuzil 762. Tarcísio foi atingido no abdômen e caiu no chão, sem que pudesse ver de onde veio o disparo. Na versão dos PMs, o tiro foi necessário porque a vítima supostamente teria apontado uma arma na direção de outra equipe, que estaria se aproximando do local pela via central. Nada disso foi captado em vídeo pelas câmeras corporais de nenhum policial. As imagens mostram os PMs se aproximando do corpo após os disparos e ficando em posição de alerta para evitar a aproximação de outras pessoas. Em dado momento, um dos policiais questiona se o colega, Matheus Michel Galdino, teria feito o desarme. Ele responde que sim, apesar de o suposto armamento não aparecer na filmagem.
Examei. Em depoimento prestado no dia 20 de fevereiro de 2025, Galdino foi questionado pelos promotores sobre isso. Diante do vídeo da própria câmera corporal, ele se atrapalhou para tentar explicar em que momento teria ocorrido o desarme. E por que o suposto aparece no momento, quando se aproximou do corpo mais uma vez, teria avistado a outra arma no mesmo local. Ele disse que as duas foram colocadas em uma bolsa na lateral da farda, por isso não aparecem nas filmagens, como estabelece o manual das câmeras corporais. Eu olhando a foto aqui, eu não consegui ver essa arma. Para confirmar, foi nesse momento que o senhor conseguiu arrecadar a arma de fogo que estaria com o Tarcísio? Eu só vou pedir para o senhor rodar um pouco mais o vídeo. Pessoal, aí a investigação da polícia neste exato momento, você que está chegando aqui agora, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos estados. Pessoal, a gente vai falar sobre a expulsão agora e a morte que foi confirmada, principalmente do Jair Messias Bolsonaro. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Coloca aqui nos comentários qual o número do like de vocês. Doutor, o meu like é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 10, é o 20. Coloca aqui nos comentários. E quem está aqui pela primeira vez, pessoal, que chegou aqui agora, que ainda não está inscrito, se inscreva neste canal. A inscrição de vocês é de graça. E a gente vai agora com os nossos jornalistas, obtendo as informações sobre o Jair Messias Bolsonaro. Deve pedir ao Supremo Tribunal das Forças Armadas, não é o nosso STF, é o nosso Supremo Tribunal das Forças Armadas, a expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro da corporação. Como assim, Pedro Moreira? Como haveria de ocorrer isso, hein? Bem-vindo novamente. Olá, Elisa, mais uma vez. Olha, a Constituição Federal prevê que se um militar for condenado a uma pena de mais de 2 anos de prisão, que ele precisa, então, ser julgado também no Superior Tribunal Militar sobre a expulsão ou não das Forças Armadas. E a gente lembra que no núcleo 1 da trama golpista, no qual estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, havia vários militares, né, inclusive generais, que foram condenados pelo Supremo, né, pela primeira turma do Supremo. No caso dos militares, as penas variaram entre 19 anos e 27 anos e 3 meses, que foi a pena mais alta de Jair Bolsonaro. Então, é uma previsão constitucional de que, depois de condenados no Supremo, esses casos teriam que ir para o Superior Tribunal Militar. E hoje é a retomada dos trabalhos do STM depois do recesso do Judiciário. Por isso que há essa expectativa para que o Ministério Público Militar envie essas representações para o STM na data de hoje. E aí, quais seriam as consequências, né? O STM ele não pode julgar o que já foi julgado no Supremo, não entra no mérito das condenações referentes à tentativa de golpe. Mas ele precisa julgar se, por causa dessas condenações, se aqueles condenados podem ou não permanecer nas Forças Armadas. A gente lembra que Jair Bolsonaro é capitão do Exército da Reserva, ele foi para a Reserva em 1988, quando se elegeu pela primeira vez vereador na cidade do Rio de Janeiro, e nós temos vários militares de alta patente, né? Inclusive 3 generais que foram ministros do governo Bolsonaro, que foram condenados também pela primeira turma. O general Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, o general Augusto Heleno, que foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi o ministro da Defesa de Bolsonaro, e além desses 3 generais, nós temos também um almirante, o almirante Almir Garnier, que foi o comandante da Marinha no governo Bolsonaro. Todos eles condenados pela trama golpista, todos cumprem prisão em regime fechado, né? E eles podem perder, então, essas patentes de general, podem ser expulsos das Forças Armadas. Com isso, Elisa, o STM analisa, né, se eles podem permanecer nas Forças Armadas, é um termo que diz que se eles são indignos de pertencerem ao oficialato, né, que seria isso, traduzindo, né, se eles podem ou não permanecer nas Forças Armadas diante dessas condenações que sofreram. Eles perderiam as patentes, os cargos militares, e seriam considerados, assim, o equivalente a como se eles estivessem, para as Forças Armadas, como se eles tivessem morrido. Tanto que as famílias passariam a receber pensões, no caso, se eles perderem as patentes, né, no STM. E um efeito prático para os próprios condenados, é que eles poderiam, por exemplo, deixar de ter direito à prisão em unidades militares, né? Não seria o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está cumprindo pena em uma sala de Estado-Maior na Papudinha, por causa da condição dele como ex-presidente. Mas nós temos vários generais, né, alguns presos aqui no Comando Militar do Planalto, outros presos no Rio de Janeiro, né, em quartéis generais por lá. Eles poderiam perder esse direito de cumprir a pena nessas unidades militares e terem que cumprir a pena em outras localidades. Então, a representação do MPM deve ser enviada hoje, inclusive a presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha,
convocou eles até uma entrevista coletiva para hoje à tarde, às 4 da tarde, para comentar justamente sobre essa nova etapa jurídica, né, da vida desses condenados. Rapidamente, Elisa, chegando lá no STM, rapidamente aqui tentando explicar, né, chegando lá teria que ser distribuído para um relator, e aí vai ter um ministro relator, o STM tem 15 ministros, e também um ministro revisor, para decidir, então, sobre a situação desses condenados. Elisa. Pessoal, que Deus possa ter misericórdia do nosso presidente. Pessoal, vocês que estão chegando aqui agora, chegou aqui pela primeira vez, vai dando like, vai compartilhando. Quem chegou agora, volta aí a nossa transmissão ao vivo para poder falar sobre a morte aí do Tarcísio, que aconteceu agora. E olha só, pessoal, a informação... De Moraes ao escândalo do Banco. A ação que tramita na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, a Trump Media, empresa do presidente Donald Trump, associou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao escândalo do Banco Master. No pedido de autorização para que o magistrado da Suprema Corte seja notificado sobre a ação impetrada nos Estados Unidos, a Trump Media e a rede social Rumble, que também é autora da ação, destacaram o contrato no valor de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Moraes, Viviane Barsi. O advogado Martin De Luca, que representa as empresas norte-americanas, argumentou, abre aspas, a controvérsia do Banco Master está sendo tratada sob condições de opacidade incomum e sensibilidade institucional nos mais altos níveis. Assim, esses desenvolvimentos reforçam a demonstração dos autores de que a citação por meio de mecanismos convencionais é impraticável dentro de um prazo razoável e que meios alternativos razoavelmente calculados para fornecer notificação real são justificados, fecha aspas, disse o advogado. Na referida ação, a Trump Media e a Rumble acusam Moraes de ferir a liberdade de expressão e censurar cidadãos norte-americanos nas redes sociais. O contrato de Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master fez o presidente do STF, Luiz Edson Fachin, avançar com a proposta de implementar um código de conduta para os ministros da... Pessoal, o negócio está ficando feio aí, porque envolveu aí os dados do presidente Trump, né, sobre a mídia aí neste exato momento. Você que está chegando aqui agora, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Quero chamar todos vocês neste exato momento. E teve impeachment, pessoal, acontecendo agora, e a gente vai colocar aqui ao vivo para todos vocês. Vai dando like, vai compartilhando, pessoal, e vai se inscrevendo. Pessoal, o Recife está acordando para os desmandos de João Campos. Agora, não bastou furar a fila no concurso público, ele botou todos os cargos comissionados da prefeitura para furar a fila de entrada da Câmara também. Então, isso mostra o caráter deles. Mas hoje, votaremos o impeachment e ele vai ser investigado. Pessoal, aqui, ó as informações. João Campos coloca funcionários comissionados na porta da Câmara Municipal para tentar evitar a votação aí do seu impeachment. Há poucos segundos atrás, aí o roubo do INSS, 320 bilhões aí do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, as informações estão chegando agora. E aqui, olha só. Cancelada no Senado. As informações, e quem está acompanhando tudo de perto, é a repórter Gabriela Tunes, que fala ao vivo com a gente. Tudo bem, Gabriela? Bom dia. Novidade chegando, notícia quente aqui no News Manhã. Bom dia, exatamente. A CPI acabou de ser cancelada, porque ela estava prevista, então, para ouvir o governador Ibanez Rocha. Ele, então, enviou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, mas Sandro Avelar não pôde comparecer, e enviou o secretário executivo, Alexandre Paturri. Quando o secretário chegou aqui à CPI, ele não foi aceito, então, imediatamente o presidente cancelou por conta, então, dessa falta de comunicação, já que não haviam informado que não seria Sandro Avelar. Eu conversei com o secretário Alexandre Paturri, ele me disse também que não tinha entendido muito bem por conta o motivo desse cancelamento, e que ontem à noite Sandro Avelar ligou para ele para avisar que estava com problema de saúde e que então precisaria enviar Alexandre Paturri para substituí-lo e representá-lo neste momento. Então ele veio, cumpriu como o Sandro Avelar pediu, mas então não foi aceito aqui na CPI, já que isso não foi comunicado à comissão. Ele então foi embora, a comissão foi cancelada por hoje e não vai acontecer por conta desta ausência e desta falta de comunicação.
Bom, então, Ibanez Rocha, ele foi convidado, foi por meio de um convite, já que governadores não podem ser convocados a CPIs, desculpa, CPMI e CPI, não podem ser convocados. Então, por isso, ele foi convidado, avisou a nossa equipe também, a gente apurou ontem a apuração da Marcela Matos, nossa analista, ele disse que não viria, porque não há essa ligação de crime organizado aqui no Distrito Federal, e que ele não entende muito bem, então enviou Sandra Velar também teve um problema de saúde, enviou Alexandre Paturri. Mais cedo eu conversei, inclusive, com Alexandre Paturri, secretário executivo, aqui na CPI do crime organizado. Ele me disse que iria falar, então, sobre esses problemas de organização criminosa, mesmo que não presentes no Brasil, ou não presentes no Distrito Federal, desculpa, que aqui no DF a gente tem uma situação controlada. Falou também sobre um pouquinho sobre a situação do Banco Master, sobre questões de análises políticas que estão sendo feitas, operacionais, e quando ele entrou, então, ali na sala, ficou sabendo do aviso do cancelamento. Então, a gente, por enquanto, não tem essa CPI hoje. Amanhã também, que ela iria ouvir o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também ele não vai poder vir, mas então a gente continua aqui acompanhando. Pessoal, CPMI cancelado. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo aí, pessoal. Elon Musk aí na mira da polícia agora. Doutora, como assim? Será que vão prender o bilionário, pessoal? Hoje vamos diretamente com as informações aqui dos Estados Unidos. Coloca aí nos comentários quem está chegando pela primeira vez. Doutor, estou aqui pela primeira vez. Coloca aqui nos comentários, pessoal. Vai se inscrevendo, vai dando like, compartilha com o máximo de pessoas. A Procuradoria de Paris informou hoje que está realizando buscas nos escritórios na França da rede social X de Elon Musk. O comunicado diz que a operação é conduzida pela Unidade de Crimes Cibernéticos da Promotoria com a participação da Europol. Segundo o Ministério Público de Paris, tanto Elon Musk quanto a ex-CEO do X foram intimados a comparecer a audiências em abril. Funcionários serão interrogados como testemunhas. Na semana passada, a Comissão Europeia iniciou uma investigação sobre o chatbot de inteligência artificial Grok do X, após denúncias de que a plataforma está sendo usada para gerar imagens íntimas, sem o consentimento das vítimas. Desde então, a rede social proibiu usuários do Grok de criarem imagens de pessoas com roupas reveladoras. A Procuradoria de Paris informou hoje que está realizando buscas nos escritórios na França da rede social X. Pessoal, será que o Elon Musk vai em cana, vai ser preso? Coloca aí nos comentários quem acredita nisso. Quem acredita nisso? E, pessoal, a gente vai falar agora, o careca do INSS citava Lulinha, filho do Lula, ao tratar com parceiros comerciais, usando termos como filho do rapaz e sinalizando a mão com 4 dedos aí, o roubo do INSS e o envolvimento, né, pessoal, do filho do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Tá o pai e tá o filho. Olha as informações que chegaram. O funcionário do careca do INSS detalha com exclusividade a coluna Relação do Lobista com Lulinha, o filho do presidente Lula. E aí a gente já vê imagem do Lulinha e do careca do INSS. Vamos descer para a gente conseguir ler. Um ex-funcionário do lobista, Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, afirmou à coluna que o empresário costumava esbanjar uma suposta relação com o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, ao tratar com fornecedores e parceiros comerciais. Ele diz o seguinte, né, aqui ao Metrópolis. Antônio falava abertamente sobre o filho do rapaz. Fábio Lula da Silva falava filho e sinalizava mostrando a mão com 4 dedos. Falou o nome de Fábio Lula diversas vezes, a mim, a alguns parceiros comerciais, em reunião de diretoria, detalhou o ex-funcionário, hoje considerado uma testemunha-chave da Polícia Federal no âmbito das investigações da Operação Sem Desconto, a operação da farra do INSS, que apura, né, a farra que foi denunciada pelo Metrópolis lá no finalzinho de 2023. Embaixo a gente já vê algumas fotos do careca do INSS, também do Lulinha, e essa é a primeira entrevista dada pelo ex-funcionário do careca do INSS à imprensa. A coluna esteve com a testemunha na última semana, optou-se por reservar o nome dele em razão de supostas ameaças que o lobista teria feito em meados de junho de 2025. Para além da conversa, o ex-funcionário enviou todas as respostas por escrito e o documento está reproduzido na íntegra ao fim dessa reportagem, que aí você vai acompanhar diretamente de metrópolis.com. Mas trazendo um pouquinho ainda desse resumo, desse aperitivo para você se interessar e acessar o metrópolis.com, o Tássio ainda diz que, ainda em relação a Lulinha, a testemunha confirmou o depoimento que deu à Polícia Federal sobre uma suposta mesada que o careca do INSS dava para o filho do presidente, abre aspas. Antônio me disse que ele pagava... Suposta mesada de bilhões aí, pessoal. E aí, será que o Lulinha vai estar na CPMI aí do roubo do INSS? Pessoal, vocês que estão chegando aqui agora, a gente acabou de receber a informação que a morte foi confirmada e a fuga deles também agora do nosso Brasil. Quero chamar a atenção de vocês, peço que vocês se inscrevam nesse canal,
muitos de vocês ainda não estão inscritos. Vamos chegar aí a 114 mil inscritos. Peço vocês que cliquem nesse link aí e entra também, pessoal, no nosso Instagram lá. Vou colocar o link agora. Clica nesse link aí, se o YouTube não direcionar, dê o joinha, compartilha, se inscreve. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo novamente com todas essas informações sobre a morte e a fuga agora do nosso Brasil, tá bom? Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta.